Quando a gente fala de engenharia, todo mundo pensa resolver problemas, solucionar problemas, usando tecnologia, certo? Mas a engenharia, ela se baseia, antes de tudo, na ciência, né? Ela não é resolver problema de qualquer jeito, não é botar um palito de fósforo para segurar, né, o pedaço do ar-condicionado para o negócio ficar funcionando. É, coletar dados, né? Utilizar da ciência de dados para solucionar os problemas da forma otimizada, né? Usando, usando o melhor desempenho, diminuindo ao máximo o consumo, né? Então tem tudo isso daí, exatamente. Não é só da gambiarra que vive a engenharia, né? Vejam só essa frase. Não é só da gambiarra, é também, né? Mas a gente não pode deixar de introduzir a discussão, o debate sobre o método científico e o pensamento estatístico na engenharia, porque eles estão muito associados, né? Estão muito associados. Vocês que já estudaram metodologia científica, inclusive a maioria comigo, né, no semestre passado, vão lembrar que a gente várias vezes falou desse roteirinho aí para se produzir conhecimentos, né? Então, a engenharia ela não está só interessada na produção de conhecimentos, ela está interessada também no desenvolvimento de artefatos tecnológicos, talvez principalmente nisso, mas ela usa dessa produção de conhecimento para chegar nesse objetivo. Então é importante a gente entender que nesse ciclo de produção de conhecimento tem vários elementos que se conectam, né? O problema em si, os fatores, as grandezas que estão associadas, né? São as nossas observações, o modelo que a gente está usando e a experiência, a parte experimental também, né? Então, a engenharia ela é um mix entre a parte analítica e a parte experimental. Uma coisa nunca pode andar sem a outra, certo? E para que a gente possa conduzir corretamente esse processo, é necessário que a gente tenha habilidades, né, de engenharia que envolvem as competências da estatística. Planejamento de experimentos, né? Saber planejar um experimento para a coleta correta dos dados, análise desses dados, a interpretação das informações, saber estabelecer a correlação, o grau de associação entre a experiência e o modelo. E tudo isso a gente se depara em efeitos de variabilidade. Gente, aqui entra, certo? Um fenômeno, vou chamar assim, que está presente na vida da gente o tempo todo, que a gente vai dar um nome de aleatoriedade. Saca que nem tudo acontece da mesma forma o tempo todo. Quando a gente diz que a gente faz lá uma fórmula qualquer para descrever um fenômeno, nem sempre aquele fenômeno na prática é observado daquele jeito. Por quê? Por causa de fenômeno, de coisas aleatórias, coisas que a gente não pode prever. Então, a aleatoriedade ela tem a ver com a imprevisibilidade das coisas, com a incerteza que a gente tem, certo? Tem um debate quase filosófico aqui que a gente poderia estabelecer, né, sobre a aleatoriedade e os modelos de representação, os modelos científicos, né, de representação do mundo. Basicamente, os modelos, gente, eles são uma idealização. A gente simplifica e idealiza uma situação. Veja quando você tem aí, pegar aqui, sei lá, pega aí uma fórmula qualquer da mecânica, né, da velocidade, ou do tempo, ou da aceleração, você calcula o tempo que um objeto leva para cair de uma certa altura. Você está calculando isso em condições idealizadas. Né? Só para começo de conversa, você não está considerando a resistência do ar. Né? E mesmo que você conseguisse fazer um túnel, né, sem ar, possivelmente você ainda ia observar diferenças, porque aquela fórmula que você construiu, ela não está considerando alguns fenômenos que podem estar ocorrendo. Então, a aleatoriedade ela está o tempo todo na nossa vida. E o que é essa aleatoriedade? É a nossa incapacidade de entender o que está realmente interferindo naquele fenômeno. Talvez eu pudesse fazer uma fórmula mais real, mais fiel ao fenômeno que eu vou observar, que é o da queda. Era só eu introduzir algum parâmetro que corresponde à resistência do ar. Mas talvez eu ainda estivesse deixando de, sei lá, de considerar alguma outra coisa. Então,
O mundo é muito complexo para a gente conseguir, né, dar conta de tudo. Mas esse modelo que eu conheço, certo? Ele pode prever até certo ponto as coisas, mas tem coisas que ele não prevê. E aí, como é que eu quantifico as minhas incertezas? Eu quantifico as minhas incertezas com uma ferramenta chamada probabilidade, certo? E as minhas técnicas estatísticas servem para isso, para me ajudar a quantificar as incertezas. Servem para a gente conseguir dominar esses efeitos de aleatoriedade, que são, na verdade, coisas que a gente não entende, coisas que a gente não consegue prever, não consegue descrever com precisão, porque existe incertezas ali dentro, tá certo? Então, começar a falar aqui, pelo menos para a gente finalizar essa aula de hoje, sobre exatamente essa questão dos modelos e da modelagem, certo? Eu não sei até que ponto vocês já conversaram sobre isso e já viram sobre isso, né, nas outras disciplinas, mas na vida de um engenheiro, gente, a modelagem é um ponto muito importante, porque tudo que você vai resolver, do ponto de vista de engenharia, ele tem um modelo, ou você constrói um modelo, para você pensar como é que é aquilo do ponto de vista ideal, você resolve o problema dentro do teu modelo, aqui na tua caixinha, né, idealizada, depois você volta para a realidade e aplica, entendeu? Então, isso é a estratégia típica da metodologia de solução de problema de engenharia. Na modelagem de engenharia, a gente muitas vezes está falando ou de modelos gráficos, tridimensionais, né, no computador, ou de modelos até físicos, né, ou de modelos matemáticos, certo? Ou de modelos matemáticos, que são equacionamentos, fórmulas que nos permitem fazer cálculos, estimativas, simulações, né, de grandezas que a gente pretende, enfim, obter, tá certo? Então é por aí que a gente está pensando. Você tem a tua caixinha que ela vai meio que tentar simular, representar um fenômeno que você está observando. Então você tem entradas, são variáveis, né, de controle, variáveis que você observa. Você tem hipóteses, então o teu modelo ele se assenta sobre essas hipóteses, né? Ele está colocado. O que são essas hipóteses? São coisas que você pressupõe como verdade. Eu pressuponho que eu estou numa pressão tal, altitude tal, nas condições normais de temperatura e pressão. São pressupostos que eu faço, né? Se eu não estiver nesses pressupostos, pode ser que aquele fenômeno não funcione do jeito que eu estou predizendo, certo? E aí o meu modelo ele dá como resultado um fenômeno, tá? Isso aqui é uma ideia sistêmica de modelo, tá certo? Uma ideia bem de engenharia, né? Um pensamento sistêmico, processual, em que você tem entradas, tem um processo acontecendo e tem as saídas do teu modelo, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui com 4 definições, tá? Que grosseiramente a gente pode classificar os nossos modelos. Grosseiramente, certo? 2 delas é o determinístico e o probabilístico, tá? Mas elas são digamos, opostas, né? Ou um modelo é probabilístico ou ele é determinístico, certo? E tem outras 2 que são mecanicista e empírico, que também são opostas. Ou ele é mecanicista ou ele é empírico. Porém, entre essas duas podem haver superposição. Quer dizer, ele pode ser determinístico e mesmo assim pode ser uma dessas 2 definições aqui. Ele pode ser probabilístico e mesmo assim ele pode ser empírico ou mecanicista, tá? Então, existem aí 4 combinações possíveis. O que seria? Vou começar por esses de baixo aqui, ó, o mecanicista e o empírico. Aqui tem a ver com a origem dele, de onde que a gente tirou esse modelo, né? Essa idealização. Se ele vem de um modelo científico, se ele vem de uma teoria, de uma lei, se ele usa considerações da física ou da química, a gente vai chamar ele de mecanicista. Ou científico, tem gente que usa a palavra científico também para esse tipo de modelo, certo? Mas quer dizer que ele já é bem estabelecido, né, no campo de conhecimentos da humanidade, beleza? Então já se conhece. Ou ele pode ser empírico, ele é baseado em algo mais experimental. Você não consegue determinar esse modelo sem coletar dados enfim,
de um experimento, né, de laboratório, de campo, seja lá como for. Tá? Então, ele utiliza conhecimentos práticos para ser determinado. Então, essa é a grande diferença entre o mecanicista e o empírico, beleza? E vindo agora para o determinístico e o probabilístico, ele é do nosso interesse, porque nós vamos, obviamente, na disciplina, trabalhar com modelos probabilísticos, que seriam modelos que trabalham com leis de probabilidade. Eles não especificam exatamente a grandeza que você está estudando. Ele dá, olha, essa faixa de resultados aqui tem uma certa probabilidade de ocorrer, tá certo? Enquanto que o determinístico, ao contrário, ele vai te dizer o resultado exato. O exemplo são todos esses exemplos que eu dei até agora, de fórmulas físicas, da mecânica, né, da termodinâmica, enfim, você diz lá qual é a temperatura que um material vai ter após entrar em contato com outro material, de tanto de massa, enfim, aí tem as trocas de calor e tal. Aí então o teu modelo ele vai dizer tem uma fórmula que diz exatamente a temperatura, né, ou que um corpo vai ter no final de um certo tempo, ou qual é a massa que você precisa para que essas trocas de calor ocorram dentro de tanto tempo. Tá? Então eles estão teoricamente esses modelos eles dizem exatamente o valor, tá, da grandeza que você está calculando. Se na prática aquele valor vai se reproduzir, isso é outra coisa. Mas o modelo ele está dizendo, ó, V igual a V0T mais AT2 sobre 2. Ele está te dizendo o valor do V. Pode ser que na prática ele não atinja aquela velocidade, mas, né, a previsão é aquela e o modelo é determinístico. Ele está determinando o valor da grandeza. Esse da probabilístico, não, ele diz assim, olha, se a aceleração for tal e o tempo for tal e não sei o que, a velocidade inicial for tal, existe uma chance tanto de que a velocidade esteja entre tanto e tanto. Entendeu a diferença? Ele vai falar em termos assim de chance de ocorrência. Os exemplos que eu queria mostrar, o primeiro deles é esse aqui. Aí vocês vão dar uma lida aí e vão me dizer o que é que vocês acham. Qual é esse exemplo? É um modelo, certo? De que tipo? Vocês vão colocar aí no chat A, B, C ou D. Tem algumas palavras aí. Como é que seria um mecanicista, né? Ele teria que usar conhecimentos físicos, né, científicos, bem estabelecidos, né? Então ele poderia ter dito assim, olha, nós utilizamos equações da astronomia, das leis da gravitação universal, né, que são leis bem estabelecidas, né, na ciência, e fizemos uma simulação com base nessas equações. Mas pode até ser o caso, mas não é isso que está dito aí. Ele não falou que usou equações da gravitação universal ou de qualquer outra parte da astronomia, né? Até porque eu não saberia dizer nomes mais específicos das equações. Mas aqui o que ele disse foi que ficaram observando durante um período, usando equipamentos aí para observar, e utilizaram dados obtidos, pegaram os dados obtidos das observações para construir o modelo das órbitas das luas. Então, isso é classicamente assim. Se eles não tivessem tido as observações, se eles não tivessem capturado os dados, eles não teriam os modelos, certo? E é isso que caracteriza como empírico, ok? Para dizer que é determinístico ou probabilístico, a gente vai olhar para isso aqui, ó, representá-las de maneira exata. Então eles disseram exatamente, eles não disseram assim, olha, essa lua aqui, ela deve estar orbitando dentro de uma região provável, né? Existe tantos por cento de chance dela estar nesse região aqui. Não. Eles disseram que conseguiram representar de maneiras exatas. E aí que a gente associa ao determinístico, certo? Então, realmente é letra C. Mas tudo bem, como eu disse, aqui a gente está aqui para chutar e ver se acerta. Se errar, não tem problema não. Inclusive, de repente, vocês têm uma opinião diferente que faz sentido, né? E eu posso também reconsiderar, coisa que já aconteceu e acontece de vez em quando. Vamos para o exemplo 2. Ele é determinístico
porque ele determina aquilo que ele quer encontrar. A grandeza que ele está estudando é o quê? É o ponto de fusão. O ponto de fusão é o ponto em que o material, né, vai se fundir, né? Então, o ponto de a temperatura. Então, ele consegue calcular essa temperatura exata. Pelo menos do ponto de vista teórico, ele calcula. Então, é um determinístico, certo? Ele não está falando em probabilidade. No entanto, ele fala das equações da termodinâmica. Ele poderia ter pego várias amostras do material, ter feito experimentos, né, com temperaturas diferentes, até encontrar o ponto de fusão de cada uma das amostras que ele usou, e aí, com base nesses dados, ele ia chegar num resultado. Mas não foi isso que ele fez. Ele simplesmente usou as equações já existentes. Então, é mecanicista, certo? Mecanicista, é físico, é científico, beleza? Vamos para o terceiro exemplo agora. Porque não é mecanicista, porque a gente não usou, não tem nenhum momento que ele diga assim, usamos equações. O caso aqui do empírico mecanicista é a origem, é o que é que você usa para criar o modelo. Você usa equações físicas, teorias científicas, então é mecanicista. Você usa dados, né, experimentos, aí é empírico, certo? O probabilístico e o determinístico é aquilo que você entrega, né? Você entrega uma estimativa, né, uma chance de ocorrência, é probabilístico. Você entrega o valor exato, você diz exatamente qual vai ser o resultado, aí é determinístico, certo? Vamos aqui para o último exemplo. O que te leva para o probabilístico é o fato de que o que você realmente está calculando é uma chance, e não o quanto ele vai durar, né? Você podia calcular, olha, esse pneu aqui, ele vai durar tantos quilômetros. Então, ele vai consumir tantos centímetros em tantos quilômetros. É uma coisa determinística, mas não, ele está calculando a probabilidade. Ele tem tantos por cento de probabilidade de rodar tantos quilômetros nessa temperatura, né? Ou de ter uma perda de tantos centímetros nessa temperatura. Então é probabilístico por isso. A origem, né? A origem dos dados dele, das equações, foi a teoria das existências dos materiais, que é uma teoria conhecida, né? Já existente, científica, portanto, mecanicista. Beleza?